Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o comandante do Sudeste, General Amaro. E como eu faço em todos os programas, General, eu sempre ofereço um livro. Este ano, a Academia Paulista de Letras, o senhor é comandante do Sudeste, está aqui em São Paulo e é paulista, não? Nós comemoramos 110 anos. Eu presidi a academia de 2005 a 2006. E todo, de 10 em 10 anos, se publica um livro comemorativo. E desse ano, os 110 anos da academia, com a história dos 40 acadêmicos, eu quero lhe oferecer Muito obrigado. o livro e, ao mesmo tempo, fazer o convite para um dia conhecer a nossa academia. Nós temos um prédio de 12 andares no Largo do Arocho, mas temos só 4 andares que são nossos. Os outros nós alugamos para a Secretaria de Educação, e que ocupam 12 andares no nosso prédio. Então, eu queria lhe oferecer a comemoração dos 110 anos da Academia, que é, depois da Brasileira de Letras, talvez a de maior prestígio no país, pelos todos os acadêmicos que lá estão. Temos lá o Miguel Reale, temos artistas como, por exemplo, o Maurício de Souza, que está Lígia Fagundes Telles, Inácio Loyola Andão, então, um grupo de poetas, perdemos agora, aí está ainda, Paulo Bonfim, que morreu, que era o decano, agora sou eu o decano. Muito obrigado, Osório, por mais esse livro que o senhor me presenteia, né? Eu recebi recentemente também aqui, o livro que o senhor organizou sobre os 30 anos da Constituição Federal. Extenso, né? Muito rico, muitos ensinamentos, muitos estudos ali de vários autores. O senhor teve uma brilhante ideia e capacidade aí de organizar. E foi um livro interessante, Zé, pelo seguinte, que é um livro de velhos constitucionalistas, porque eu estou formado há 61 anos. E o Manuel Gonçalves Ferreira Filho foi, dos vivos, o mais antigo titular de faculdade, já catedrático, ainda na época dos catedráticos, catedrático de Direito Constitucional. Eu convidei o Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, mas um gesto que demonstra o espírito democrático. Apesar de divergir muito na linha que o ministro Luiz Roberto Barroso adota, de entender que o Supremo teria que ter um papel de legislador, nós somos muito amigos, eu admiro muito o conhecimento do Luiz Roberto. E nesse livro eu disse ao Luiz Roberto que, como eu ia defender a tese de que o Supremo só pode ser legislador negativo, que o Supremo não pode invadir competência dos outros poderes, eu pedi ao Luiz Roberto se ele poderia escrever mostrando a posição dele, para fazer um contraponto. E ele se dispôs a escrever. Então, no livro só tem as duas posições. Há mais de um velho constitucionalista, que sou eu, no sentido de entender que o Supremo tem que ser legislador negativo, o Supremo decide sobre o passado, quem legisla é o legislativo, quem administra o executivo. O Supremo é eleito por um homem só, tem uma função de garantir a estabilidade das instituições, mas não. E o Luiz Roberto entende que nos vácuos legislativos o Supremo tem que agir e, mais do que isso, tem uma função iluminista para o futuro, de projetar um pouco o futuro de uma nação, que, a meu ver, não é função da Suprema Corte. Então, o senhor tem naquele livro as duas visões do direito constitucional e, principalmente, da Suprema Corte, para um dos mais brilhantes ministros e para um velho advogado como eu, que sempre nas minhas aulas de direito constitucional, inclusive na ICM, mas na universidade onde eu era titular, sempre procurei mostrar que uma democracia se fortalece fundamentalmente com a harmonia e independência dos poderes. Os poderes têm que ser independentes, mas harmônicos.
sem invasões de competência mútua. E naquele livro, o senhor tem todos, além de muitos constitucionalistas de muito valor, que escreveram para os 30 anos. Né? Eu apenas iniciei a leitura, eu recebi do senhor recentemente, né, mas já deu para ver que se trata de um livro muito interessante, justamente por essa pluralidade de ideias, né, que temos ali. Né? Esse sistema que o senhor disse, né, de funcionamento harmônico dos três poderes, e o sistema aí de freios e contrapesos, que são muito importantes também, né, de forma que se preserve, logicamente, a autonomia de cada poder. E se nós analisarmos, general, o senhor vê o seguinte: eu participei de audiências públicas na Constituinte. Eu era presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo de 85 a 86 e muito amigo do Bernardo e do Ulisses Guimarães. Tivemos assim em contato. O Ulisses chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo, porque o Ulisses era parlamentarista, para tentar ver se conseguia que o parlamentarismo fosse adotado naquela época. Então, eu tenho a sensação que, quando foi aprovada a Constituição, general, a ideia era efetivamente de termos uma democracia com esta harmonia. Basta dizer que o artigo 1º fala no Estado Democrático de Direito. Então, mostra todas as condições do que é um Estado Democrático de Direito através de princípios. O artigo 2º fala na harmonia e independência de poderes. Quer dizer, são dois artigos que praticamente sinalizam o resto da Constituição. Pois vem direitos individuais, federação, dos poderes, etc. Mas esses dois artigos são o que eu diria os alicerces fundamentais. E eu tenho a impressão que só dá instabilidade se um poder invadir a competência do outro, porque gera insegurança. E mais do que isso, general, nós corremos o risco daquilo que nenhum militar deseja no Brasil, mas é tese que eu venho defendendo permanentemente, inclusive nas aulas que dou lá na ICM, é que a função das Forças Armadas é a mais importante função na Constituição Democrática do Brasil. Porque se houver um conflito entre poderes, quem tem que repor a lei e a ordem, são as Forças Armadas com base no artigo 142. É o que está disposto. O que vale dizer, os poderes devem tentar se harmonizar para não chegar, digamos, ao extremo de ter que pedir que as Forças Armadas sejam o poder moderador, não é? Razão pela qual eu tenho a sensação que essa reflexão sobre a Constituição é muito importante. Não é? É importante notar assim, o papel das Forças Armadas, como o senhor está destacando, né? O nosso ex-comandante, General Vilas Boas, sobre o qual nós conversamos ainda há pouco, uma capacidade enorme, uma visão e um amor ao país muito grande. Eu sempre considero um mártir da República. Ele, um dos pilares, assim, orientadores da política, do comportamento do Exército Brasileiro, na gestão do General Vilas Boas, justamente um dos pilares era a busca da estabilidade. É com essa estabilidade que as Forças Armadas, especialmente o Exército Brasileiro, se preocupam. Porque a instabilidade, logicamente, gera um desvio de recursos, de esforços, né, que atrasam o país. Então, a gente está sempre buscando, sinalizando a nossa preocupação com essa estabilidade da democracia no país. Esse é o nosso esforço permanente. Logicamente, além de nos devotarmos permanentemente para a busca da nossa operacionalidade, para a realização dos nossos projetos, né? Mas no campo institucional, nós temos, logicamente, esta visão de que essa estabilidade institucional do país é muito importante. Aliás, é interessante esse aspecto sobre os telespectadores. A única vez que a palavra pátria aparece na Constituição é quando se fala em Forças Armadas. Exatamente. No artigo 142. Um minutinho só que eu queria que os nossos telespectadores tivessem conhecimento. No nosso programa nós estamos tendo o privilégio de ter aqui o Coronel Moura, o Coronel Taranto e o Coronel Tibério. E ao lado deles o meu filho, que já fez também o programa, advogado e professor
Rogério Martins, né, que nos alegram com a presença na gravação do programa. Mas voltando a esse papel das Forças Armadas, um dado que me parece extremamente importante na nossa democracia é o papel também, não só estabilizador das instituições, mas o papel de participação na integração do país. Por exemplo, o que as Forças Armadas fazem nas fronteiras do norte do Brasil, na Amazônia, com hospitais, com escolas, é um trabalho extraordinário que dificilmente qualquer outra instituição poderia fazer como as Forças Armadas fazem. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse papel de integração que as Forças Armadas têm no país. Né? Logicamente que uma das finalidades da existência de Forças Armadas é justamente a preservação da integridade territorial e da soberania de um país. Isso está muito presente também na nossa formação. Né? E por isso mesmo o Exército Brasileiro e as Forças Armadas, eles privilegiam e valorizam a vivência nacional. Justamente é importante que nós conheçamos as nossas fronteiras. Eu não completei no primeiro bloco a minha formação, a minha experiência profissional, mas eu tive também a oportunidade de servir em Olinda, no estado de Pernambuco, né, como capitão. Tive a oportunidade de comandar uma brigada no Mato Grosso, a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, que tem sede lá em Cuiabá. E tive a oportunidade, já como general de divisão, comandar a 3ª Divisão de Exército lá no Rio Grande do Sul, com sede em Santa Maria. Então, conheço um pouco das nossas fronteiras, né? E é importante essa vivência nacional e esse conhecimento do nosso território. As Forças Armadas estão presentes em todo o território nacional. Os nossos pelotões especiais de fronteira estão lá justamente nos mais distantes rincões lá da vasta Amazônia brasileira. E justamente tem essa finalidade de integrar e manter o território nacional, a soberania nacional em todos os pontos do nosso território, do nosso país. Essa integração é importante, era desde da época dos governos chamados militares, né? Era um aspecto preponderante de integrar o país, buscar a integração do país justamente para não termos ambições desimpedidas em relação ao nosso território. De tempos em tempos existem essas manifestações a respeito de uma soberania compartilhada do nosso território, da nossa Amazônia. Então essa preocupação sempre existiu e não é sem razão, como nós vimos recentemente. Aliás, nesse ponto, eu vou deixar para discutirmos um pouco no último bloco, se nós analisarmos uma interpretação que eu tenho, inclusive em relação aos meus amigos no Supremo Tribunal Federal, tenho uma admiração muito grande pelos 11 ministros, tenho livros escritos com 9 dos 11 ministros, mas nem por isso eu deixo de ser muito mais velho do que eles, de dizer as minhas críticas, digamos, as minhas considerações a respeito. Eu considero que foi um erro muito grande, general, e nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Se o senhor lê o artigo 231 da Constituição, ele declara que aos índios fica assegurado as terras que ocupam presente do indicativo. Naquele momento, dia 5 de outubro de 1988. É evidente que se uma tribo tinha aquela extensão, inclusive, de terra em relação à sua aldeia, nada mais natural que aquelas terras fossem preservadas. Mas nunca terras que ocuparam 100 anos atrás. O que vale dizer, não está ocuparam, mas que ocupam. O que vale dizer, nós cedemos 15% do nosso território, que é uma extensão semelhante a Portugal, Espanha, Itália, França,
Inglaterra, Alemanha, Áustria, para menos de 700 mil índios, e na época eram apenas 250 mil que vieram etnias de outros estados. Isto eu tenho a impressão que trouxe um problema que no futuro nós vamos ter dificuldades de enfrentar, porque por enquanto não há problemas maiores, mas com os olhos de todo mundo voltados para a Amazônia, sobre isso eu vou querer conversar com o senhor no último bloco. Vamos agora aos nossos comerciais.